pessoa que já está se sentindo fraca, desanimada, porque o metabolismo não está funcionando adequadamente, às vezes já tem uma idade avançada, o processo de envelhecimento, essa pessoa não se sente motivada a realizar o exercício físico. E aí eu recebo muitas queixas aqui no consultório de pacientes que relatam exatamente isso. Quando eles estão numa consulta médica, o médico orienta, você precisa fazer atividade física. Aí a pessoa fala, mas doutor, eu não estou conseguindo fazer nada, eu não consigo tomar banho. Eu fico extremamente cansado quando eu estou tomando banho. Como é que eu vou fazer exercício físico? Aí, às vezes, por falta de uma orientação específica, essa pessoa não inicia um programa de exercícios, porque ela não consegue fazer nem as coisas dentro de casa. E aí ela tem medo de sair de casa para fazer alguma atividade, passar mal, cair e passar por uma situação desconfortável, constrangedora, porque ela não se sente capaz. E aí vem um conceito muito interessante, que é o conceito de autoeficácia. O que é autoeficácia? É quando o indivíduo, ele se conhece, ele consegue perceber que ele tem capacidade física para realizar uma determinada atividade. Então, a autoeficácia em relação à atividade física ou até mesmo ao exercício físico, muitas vezes só vem quando a pessoa começa a praticar. Nessas situações, ela realmente vai precisar de um suporte. Ela vai precisar de rede de apoio da família, de profissionais especializados, profissionais que entendam aquele momento que ela está passando, para que a progressão dessa atividade seja segura, confortável e consiga oferecer essa autoeficácia, para que ela consiga, por meio das atividades progressivas e que ela tem condições de realizar, perceber que ela é capaz de fazer algumas atividades com segurança, sim. Olha que interessante esse processo. Uma vez que essa pessoa entra num programa de exercício supervisionado, orientado, do jeito que ela precisa fazer, do jeito que ela tem condição de realizar, ela vai fazer essa atividade com o suporte desse profissional, ela vai ter essa sensação de autoeficácia. Quando ela sai do ambiente seguro, controlado do exercício físico, ela vai fazer mais coisas em casa, ela vai ter mais coragem de realizar atividades também seguras na rua, e isso vai naturalmente aumentando o nível de atividade física dela. Um processo importantíssimo nesse ganho de autoeficácia é que a pessoa comece a se conhecer, que ela tenha também autoconhecimento. Então ela vai começar a perceber os reais sintomas que ela apresenta, como diferenciar o que é falta de ar, o que é cansaço, o que é sensação de fraqueza. Às vezes as pessoas misturam essas sensações porque ela ainda não recebeu uma orientação. E aí, o que ela sabe é que ela está tendo dificuldade. Quando ela toma banho, ela tem uma dificuldade que antes ela não apresentava. Quando ela toma banho, ela precisa parar o banho para se recuperar. Ou na hora de se secar, na hora de vestir a roupa, ela leva mais tempo, porque toda hora ela precisa parar para descansar. Então, nós precisamos orientar essa pessoa para que ela aprenda a perceber e identificar o que ela está sentindo. Se é um problema para respirar, se é uma fadiga muscular, se é um sintoma de desconforto, de cansaço. E aí a gente consegue orientar ajustes dentro de casa, ajustes de posição, qual é a ordem de atividades, o número de atividades que ela pode fazer no dia. Isso é muito interessante, gente, porque a gente tem atividades que gastam menos energia, nós temos atividades que gastam mais energia e, naturalmente, para as pessoas mais velhas ou que têm um descondicionamento físico, acumular muitas atividades em um dia pode ser exaustivo. Então, quem sabe, se a gente organizar, distribuir ao longo da semana, dos diferentes dias e dos turnos, manhã, tarde e noite, atividades que podem ser realizadas
para equilibrar esse gasto de energia, quem sabe essa pessoa não vai conseguir se manter mais ativa? Porque ela não vai concentrar. Às vezes a tendência é a gente pensar assim, vou à rua, já que eu tô com dificuldade de sair de casa, eu vou fazer tudo na manhã que eu sair de casa. Mas uma pessoa que já tá com baixo condicionamento físico, com uma sensação de falta de ar, cansaço, se ela acumula todas as atividades em uma única manhã, a sensação de exaustão que ela vai ter é muito grande. O tempo que ela vai precisar para se recuperar é muito grande. E além disso, se ela sai poucas vezes na semana ou até mesmo no mês de casa, toda vez que ela sair, ela vai ter uma insegurança muito grande. Ela vai ter um medo muito grande de sair de casa, alteração de equilíbrio. Isso vai ser um estresse, até mesmo emocional, mental muito grande para ela. Então a gente pode o quê? Distribuir as atividades ao longo dos dias, orientar. Numa manhã, você vai sair de casa para fazer algo numa distância maior e essa atividade vai ser uma atividade que dura menos tempo, que tenha um gasto energético menor para que você consiga retornar para casa e não chegue tão exausto. No outro dia, se você precisa fazer alguma coisa mais próximo de casa, aí você pode acumular mais tarefas para realizar. Você pode ter um gasto energético maior, porque você vai rapidinho conseguir voltar para casa e se recuperar. Nós podemos dar intervalos para que essa recuperação não seja tão desconfortável. E dessa forma, a pessoa ela vai se expondo gradualmente às saídas, à execução de atividades, a frequência ao longo da semana é maior, vai ajudando para que ela vá ganhando autoeficácia, condicionamento, equilíbrio e não tenha perdas de funções que comprometem até mesmo a segurança e o estado emocional desse indivíduo. Isso, gente, essa autoeficácia é muito importante, principalmente para os idosos, para que eles não comecem a desenvolver quadros depressivos, para que eles não comecem a ter frustração, tristeza, porque eles não conseguem mais realizar as atividades que antes eles realizavam de forma independente, com autonomia para decidir, e agora eles não conseguem fazer mais. Então isso é muito frustrante. Isso gera uma tristeza muito grande. A sensação de dependência para algumas pessoas é péssima. Então a gente consegue manter não só a saúde física, mas também a saúde mental desses indivíduos. Como você pode organizar isso? Então vamos pensar em uma semana, 5 dias de uma semana, de segunda a sexta. Então, você vai pegar uma folha de papel, você vai dividir segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Além de você dividir esses dias, você precisa fazer uma lista de tarefas no início da semana, das tarefas que você precisa executar nessa semana. E aí você vai pensar, quais são as tarefas mais urgentes? Quais são as tarefas menos urgente. Dessa forma, você vai organizar uma lista de prioridade dessas tarefas mais urgentes e menos urgentes. Se a tarefa mais urgente for, por exemplo, ir ao banco, e ir ao banco é uma atividade que para você é extremamente cansativa, porque você precisa andar uma distância maior, você precisa andar numa região que você não costuma ir frequentemente. Às vezes você vai precisar chegar ao banco e ficar em pé na fila, né, por um tempo parado, que também pode gerar algum tipo de desconforto para você. A orientação é que você coloque isso no início da semana, de preferência na manhã de segunda, e que você execute apenas essa tarefa. Embora pareça ser ruim, porque você vai pensar o seguinte: eu vou ali ao banco, segunda eu já vou aproveitar, vou ao mercado, vou passar na farmácia, vou na padaria. Então você ficou na fila muito tempo, pegou uma sacola pesada, foi comprar outra coisa, isso é muito exaustivo para você. Então separe, na segunda-feira, a tarefa que eu vou fazer
É sair de casa, vou me organizar para sair de casa, vou me deslocar até o banco, vou ficar na fila do banco se for preciso, realizar o que eu preciso fazer e depois disso eu volto para casa. Volto para casa, descanso, me recupero e aí sigo naquela lista que eu já organizei no início da semana, que é a lista de prioridade. Agora, o que eu preciso resolver? Eu preciso resolver o medicamento que está acabando? Eu preciso comprar esse medicamento e comprar alguma coisa no mercado? Geralmente, isso a gente consegue realizar próximo de casa. Às vezes tem uma farmácia, tem uma padaria, um mercadinho. Então, no outro dia ou no outro turno da segunda mesmo, se você já estiver se sentindo recuperado, você vai sair de casa e realizar essas atividades fora de casa, que você não precisa gastar tanta energia e consegue retornar para se recuperar. O mais importante é que você consiga fazer essa lista de prioridades, que você consiga distribuir ao longo da semana e sempre se percebendo se você está conseguindo se recuperar das atividades que você realizou. Dentro de casa também, procure facilitar o que você está executando em casa. Se você se cansa muito ao tomar banho, tem um banquinho no banheiro, onde você toma banho, onde você vai se trocar. A nossa atividade de tomar banho é uma atividade que nós chamamos de multimodal. Tem muitos tipos de movimentos, muitos modos de atividades, de tarefas que nós realizamos. A gente precisa de equilíbrio, nós precisamos de força, nós precisamos de coordenação do movimento. O banho demora mais tempo, às vezes é numa temperatura maior, então isso relaxa a circulação, abaixa um pouquinho a pressão. Se você tiver algum problema respiratório, o próprio vapor do banho pode dificultar a sua respiração. Então é por isso que torna, para algumas pessoas, uma atividade difícil de ser realizada, pela exigência de equilíbrio e de muita atividade. Embora essas adaptações elas sejam fundamentais para que você consiga manter o seu nível de independência, que você consiga fazer as suas coisas de uma forma mais confortável, você precisa fazer exercício, que é um exercício específico para trabalhar isso. Agora, por que um programa de exercícios ele é fundamental para o idoso? Porque no programa de exercícios você vai realizar atividades diferentes. Equilíbrio. Você vai trabalhar movimentos, tarefas específicas para o equilíbrio. O equilíbrio de manutenção de postura, o equilíbrio nos pés, então alternando os membros. Uma hora você pode apoiar no pé direito, na outra hora você pode apoiar com o pé esquerdo. Então, essa alternância de apoios no ambiente controlado vai treinar o seu corpo para que ele tenha mais equilíbrio, que é o que nós chamamos de equilíbrio estático. Você parado. Além disso, nós precisamos trabalhar especificamente o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. É o equilíbrio para você se movimentar. Então, se você se desloca andando de um ponto ao outro, existem diversas formas que a gente pode melhorar esse equilíbrio dinâmico. Como, por exemplo, ultrapassando objetos, pulando objetos, o fato de você caminhar numa marcha lateral, uma marcha alternada de sentidos, então você anda até um determinado ponto, contorna o outro ponto e volta. Isso você está treinando o seu equilíbrio dinâmico. Se você realizar, além da caminhada, além da marcha, uma atividade manual com as mãos, isso é o que nós chamamos de dupla tarefa. Então você vai estar treinando a coordenação do movimento com membros inferiores e membros superiores. Tem muita relação com o que você faz no seu dia. Você está em casa, às vezes, andando com um objeto na mão. E se o seu equilíbrio estiver ruim, quando você segura um objeto, você desequilibra nas pernas, você tem um risco aumentado de cair. Na rua também. Muitas vezes, a gente precisa ultrapassar obstáculos. Subir um degrau,
descer para atravessar, e ao mesmo tempo que a gente está realizando isso, nós temos sacolas para carregar, objetos para carregar. Então, o treino dessas habilidades num ambiente controlado, progressivo, com tarefas que vão passo a passo melhorando a sua capacidade numa ordem planejada, vão fazer com que você consiga realizar essas atividades no seu dia a dia também. Mas não adianta ter só equilíbrio sem força muscular. Justamente a força muscular ajuda a deixar as suas articulações mais estáveis. Por exemplo, joelho, quadril, coluna, pescoço, né? A região da cervical, da lombar também, dos seus ombros. A massa muscular deixa a sua articulação mais estável, você vai sentir menos dor e você vai ter mais mobilidade. Você vai conseguir fazer movimentos em amplitudes maiores. Então, se você treina para fortalecer coxa, panturrilha, você consegue subir degraus, você consegue levantar da cadeira com facilidade. Se você vai ao banheiro, você tem mais facilidade para se levantar do assento sanitário. Durante o banho, você precisa de força nas suas pernas para você conseguir fazer atividade. Então, se você fortalece, você vai se cansar menos para tomar banho. E se você sai de casa, você tem força também para conseguir fazer as atividades fora de casa. Então, treinar equilíbrio estático, dinâmico, ganhar força muscular, e a cereja do bolo é quando você treina o seu condicionamento cardiorrespiratório. Quando você faz atividades com duração maior, que é aquele treino aeróbio, de forma segura, você está melhorando a sua capacidade de respirar, de circular a energia e de entregar oxigênio para o seu músculo. Então, você ganha condicionamento cardiorrespiratório para conseguir fazer tarefas mais duradouras, como sair de casa e resolver várias atividades na rua ou até mesmo dentro de casa, conseguir organizar suas coisas sem sentir falta de ar e cansaço.